23 de agosto de 2023, o dia em que a espaçonave indiana Chandrayaan-3 fez história ao se tornar a primeira a tocar o Polo Sul lunar, um lugar que normalmente não podemos ver da Terra. O que torna esse esconderijo lunar tão fascinante para os cientistas? Bem, ao que parece, ele está escondendo algo precioso: gelo lunar. Acredita-se que esse lugar seja mais abundante em gelo do que o que encontramos no norte. E não é difícil entender por que os cientistas estão tão entusiasmados com isso. É uma fonte de água congelada, e ela pode se tornar a chave para a construção de um lar lunar permanente, ou até mesmo abastecer missões para Marte. Os cientistas sabiam da existência desse gelo há mais de 2 décadas, desde que uma espaçonave da NASA o encontrou acidentalmente durante uma de suas missões. Então, em 2018, a NASA declarou triunfantemente que tinha 100% de certeza sobre isso, afirmando que o Polo Sul da Lua é abundante em água. Imagine o seguinte: os futuros colonizadores lunares poderiam aproveitar esse suprimento de água, o que poderia nos ajudar a sustentar a vida na estéril paisagem lunar. Além disso, ao dividir a água de forma inteligente em oxigênio e hidrogênio, poderíamos obter ar e combustível para foguetes. Tudo isso tornaria as missões lunares mais viáveis e autossustentáveis. É também um grande vislumbre do passado. Esse gelo antigo, talvez tão antigo quanto a própria Lua, poderia desvendar os profundos mistérios da Lua e da Terra. Mas parece que a água não é rara no espaço. Pode haver muitos planetas por aí onde a vida poderia se desenvolver. Sabemos disso porque começamos a encontrar vapor de água ao redor de estrelas, e essa água é notavelmente semelhante à do nosso próprio sistema solar. Essa descoberta sugere que a água da Terra veio originalmente do espaço. A água se forma ao redor das estrelas em uma nuvem de vapor extremamente quente. Em seguida, ela se transforma em gelo e adere a minúsculas partículas de poeira. Com o passar do tempo, essas partículas se unem e se tornam objetos maiores, como cometas, planetas e outros. Algumas delas se tornam cometas e planetas em nosso próprio sistema solar. E é assim que a água está se espalhando pelo universo, e pode ser como ela chegou ao nosso planeta e à Lua também. Os cientistas acreditam que o gelo lunar pode ter chegado aqui há muito tempo. Talvez tenha pegado carona em asteroides ricos em água que se chocaram com a superfície da Lua. Tudo isso tem grandes implicações para nós. O Polo Sul é uma tela ideal para a humanidade estabelecer uma verdadeira base lunar. Imagine cúpulas de tijolos conectadas por túneis subterrâneos secretos. Elas estarão cheias de pessoas ocupadas operando computadores. Outras estarão percorrendo a paisagem lunar em seus jipes, a caminho da mineração de recursos preciosos. Temos algumas ideias bem legais sobre como construir isso. Em primeiro lugar, você provavelmente imagina transportar da Terra abrigos pesados e que consomem muito dinheiro. Mas talvez haja uma maneira mais eficaz? Pense em nossa história como civilização. Toda vez que nos aventurávamos em um novo lugar, pesquisávamos os recursos disponíveis nos arredores e os usávamos para sobreviver e prosperar. Foi assim que nos espalhamos por nosso próprio planeta. E então, por que não poderíamos nos espalhar pela Lua da mesma forma? Agora, você pode se perguntar quais recursos a Lua pode oferecer. Sabemos do gelo, que pode ser transformado em água, mas podemos ver claramente que nosso satélite não tem vegetação exuberante e alimentos comestíveis. Bem, pode não ser óbvio, mas a Lua tem algo a oferecer: recursos minerais e luz solar. Ao contrário da Terra, onde o Sol nasce e se põe, os polos lunares oferecem uma bela vista. O Sol orbita graciosamente o horizonte o dia inteiro. Isso significa que ele pode fornecer uma fonte de energia quase ininterrupta. Imagine viver em um mundo banhado por uma luz solar perpétua. Tenho certeza de que os painéis solares vão adorar. Eu? Nem tanto. Ainda assim, podemos usar não apenas a luz do Sol, mas também seu calor. Honestamente, deveríamos usar tudo. Se ficarmos com metal de sobra ao produzir oxigênio, que encontremos um propósito para esse metal também. Precisamos tratar o meio ambiente com responsabilidade, não apenas na Terra, mas também na Lua. É por isso que os cientistas estão aprendendo a transformar os recursos mais abundantes da Lua, o regolito, em tijolos resistentes. Eles têm sido bastante inventivos ao descobrir como criar tijolos lunares. Os cientistas querem usar o calor do Sol para derreter a poeira lunar, camada por camada, essencialmente criando uma impressora 3D para a poeira lunar.
Os engenheiros também cozinharam tijolos usando fornos solares e trabalharam o solo lunar com micro-ondas. Eles se tornaram bastante hábeis nisso. Então sim, talvez possamos estabelecer uma pequena fábrica de tijolos na Lua e construir casas de regolito. É como Minecraft na vida real. Assim que você encontra um novo material bacana, precisa construir uma casinha com ele. Se forem bem-sucedidos, esses tijolos poderão ser usados para construir prédios inteiros, possivelmente cobrindo módulos infláveis ou dando nova vida a naves terrestres abandonadas. Então os astronautas precisarão se tornar pedreiros habilidosos? Bem, eles não farão tudo sozinhos. Teríamos que criar um pequeno sistema automatizado envolvendo robôs que trabalham em colaboração. Os seres humanos, é claro, supervisionarão o canteiro de obras. Apesar de toda essa automação, os cientistas acreditam que viver na Lua será, bem, digamos assim, aconchegante. Os projetos podem envolver alojamentos empilhados ou áreas multiuso. No entanto, também haveria alguns desafios. Na Lua, as coisas ficam extremas. Imagine temperaturas escaldantes que podem chegar a 100 graus Celsius durante o dia. E à noite, elas caem para um frio de 290 graus negativos. E não se trata apenas do clima. A Lua é incessantemente exposta à radiação solar, aos raios cósmicos e aos impactos de micrometeoritos. Todos esses fatores desgastam gradualmente qualquer coisa em sua superfície. Outro grande desafio é a poeira lunar. Na Lua não há ar para respirar e a poeira pode causar problemas. E essa não é apenas uma poeira comum, ela é super pegajosa e pode até fazer os astronautas espirrarem e ficarem com os olhos lacrimejantes, como se estivessem com febre do feno lunar. Ela também pode danificar equipamentos e trajes espaciais, não é algo com que se queira mexer. Os cientistas descobriram que a poeira é produzida quando meteoros atingem a Lua, criando partículas minúsculas e cacos de vidro afiados. É tóxica e suas partículas minúsculas podem flutuar na baixa gravidade lunar, dificultando a respiração. Ao contrário da Terra, a Lua não tem vento ou chuva para limpá-la. Portanto, agora os cientistas estão estudando para descobrir como evitar que esse problema preocupante arruine toda a missão. Esse paraíso lunar é mais do que aparenta. Os cientistas também querem se aprofundar nos mistérios das ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Essas ondas são sussurros dos confins do universo. Esses sinais elusivos permaneceram ocultos de nós por muito tempo. Nós só captamos uma cacofonia de rádio e outros ruídos de fundo, mas só isso. No entanto, no lado escuro da Lua, podemos finalmente registrá-los e estudá-los. O estudo dessas ondas ajudará os cientistas a desvendar os segredos das origens do universo. Não se trata apenas da Terra ou da Lua, estamos falando de olhar para trás, para os primórdios do nosso mundo. Nosso novo laboratório lunar pode nos ajudar a reformular para sempre nossa compreensão do cosmos. Então, a NASA tem grandes planos para a Lua agora. Sua missão Artemis concluiu com sucesso o retorno à Terra em dezembro de 2022, após quase um mês no espaço. Ela se aventurou muito além da Lua. Essa missão comprovou as capacidades de alguns de nossos recentes desenvolvimentos tecnológicos que nos ajudarão a explorar Marte. O objetivo da Artemis é estabelecer uma presença duradoura na Lua. Eles querem criar uma porta de entrada, como uma estação espacial em órbita ao redor do satélite, para ajudar no pouso. A missão Artemis 2 está programada para levar astronautas à órbita lunar em 2024. E durante a Artemis 3, que deve ocorrer em meados da década de 20, 2 astronautas pousarão perto do Polo Sul da Lua. É bem possível que uma base lunar seja construída nas próximas 2 décadas. Portanto, fique ligado. Você já viu o outro lado da Lua? Ah, te peguei. Claro que não, mas talvez você já tenha visto em fotos. Nesse caso, você já se perguntou por que os dois lados são tão diferentes? Bem, vou te contar. Não conseguimos ver o outro lado da Lua. Muitas pessoas acreditam que isso ocorre porque a Lua não gira em torno do seu eixo. Mas isso não é verdade. A Lua gira, só que ela apenas faz isso na mesma proporção que seu movimento orbital. Esse é um caso particular de travamento de maré chamado rotação síncrona. A primeira vez que vimos o lado distante foi só em 1959, graças às missões soviéticas Luna e mais tarde ao programa Apollo dos Estados Unidos. Mais tarde, quando a Luna 3 e outras naves espaciais transmitiram as primeiras imagens do lado distante, elas revelaram um hemisfério muito mais cheio de crateras e que se parecia mais com o Mercúrio ou a Lua Calisto de Júpiter. Ela era completamente diferente do que estávamos acostumados. E foi aí
que aprendemos o quão uau o outro lado realmente é. Não, sério, olha só isso. O lado mais próximo pode ostentar sua crosta mais fina e lisa. Essas belas manchas escuras são chamadas de marés lunares, que são remanescentes de antigos fluxos de lava. E quando digo antigos, é isso mesmo. Eles têm mais de 3 bilhões de anos. Enquanto isso, a crosta do outro lado é mais espessa e cheia de crateras. Os fluxos de lava quase não tiveram efeito sobre essas crateras de impactos. Ela também é desprovida de quaisquer marés de grande porte. Meio que parece um queijo branco seco. Para ser sincero, você não concorda que o lado mais próximo é muito mais bonito? Deixe sua opinião nos comentários. Então, há apenas 50 anos, aprendemos sobre as diferenças aparentes. Mas os cientistas descobriram algo estranho. Ambos os lados são diferentes, mesmo na composição geoquímica. E não é só isso. Nosso lado era vários quilômetros mais estreito que o outro. Mas de onde vieram essas diferenças significativas em uma bola de pedra flutuante comum? Para os cientistas, era um mistério. E começaram a surgir muitas teorias. A teoria da Lua derretida foi a principal por um tempo. Ela diz que a Lua era assim por culpa da Terra. Isso aconteceu há vários bilhões de anos. A Lua nasceu devido a uma colisão. Um dia, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Naquele momento, um pedaço dele se partiu e mais tarde se tornou a Lua. No entanto, esse pedaço estava em algum lugar 15 vezes mais perto da Terra do que está agora. Alguns artistas criaram imagens da chamada Lua primitiva. Ao contrário da nossa linda bola branca, a Lua primitiva era uma fervente bola escarlate de aparência estranha. Esse pedaço não nos deixou depois da separação. Ele ficou sob um travamento de maré logo após. A Terra, depois da colisão, ainda era um inferno incandescente, cheia de fogo e lava. Ela fervia a uma temperatura de 2.480 graus Celsius. E como a Lua sempre estava voltada para nós com uma face, esse lado derreteu um pouco. Isso explicaria o porquê de a superfície da Lua, o chamado manto, ser mais fina no lado próximo do que no lado distante. Durante a ebulição da Terra, certos elementos evaporaram dela. Eles, então, foram parar na Lua. Isso explicaria a diferença na composição geoquímica entre os dois lados. Mas havia uma inconsistência nessa teoria. Se foi isso que aconteceu, de onde vieram os elementos químicos estranhos e raros, como isótopos incomuns de fósforo, potássio ou tungstênio? O lado mais próximo está cheio deles, e não teria como serem oriundos da Terra. Havia também outras teorias. Uma delas diz que inicialmente tínhamos duas luas pequeninas. Mais tarde, elas se fundiram em uma grande, daí a diferença em sua composição. Mas essa teoria parece um pouco maluca e também tem inconsistências. Por exemplo, a transição entre os dois lados é muito suave. Se a Lua fosse, na verdade, duas luas minúsculas, essa transição seria mais abrupta. Então, os cientistas estavam mais perdidos sobre isso. Mais recentemente, eles finalmente descobriram o que realmente aconteceu com a Lua. Tudo graças aos orbitadores Grail da NASA. Eles passaram mais de um ano ao redor da Lua, mapeando-a e estudando sua composição. Usando esses dados, os cientistas criaram cerca de 360 simulações de computador. Elas continham diferentes objetos impactantes de vários tamanhos, viajando em velocidades diferentes. Os cientistas estavam comparando os resultados com a nossa Lua atual e tentaram determinar qual resultado era o mais próximo do que temos hoje. E assim, finalmente resolveram esse mistério de 50 anos. A resposta está em uma colisão com um planeta anão. Essa colisão ocorreu há 4,3 bilhões de anos. Esse enorme objeto era ligeiramente maior que Ceres. Para quem não sabe, Ceres é um dos planetas anões do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 933 quilômetros. Daria para dizer que caberiam nele uma França ou uma Alemanha. Então esse objeto gigante colidiu com a Lua, em algum lugar perto do Polo Sul. Essa colisão foi tão forte que mudou a imagem da Lua para sempre. Ele deixou um rastro de 5.630 quilômetros para trás. Você levaria cerca de 14 horas de avião para voar essa distância. Essa cratera cobriu todo o lado da Lua mais próximo de nós. Isso causou danos ao manto dela. Também criou a chamada Bacia do Polo Sul Aitken, ou Bacia do SPA. Essa é uma cratera de impacto e tem um diâmetro de 2.570 quilômetros, algo como o equivalente a um Reino Unido mais uma Alemanha. Ela é pequena, mas é importante. A formação dessa bacia foi um evento decisivo na história da Lua. Ela é a segunda maior cratera de impacto do Sistema Solar. A colisão também fez com que uma forte onda de calor se espalhasse pela Lua. Essa onda se espalhou sobre os restos desses minerais raros e quentes que os cientistas encontraram no lado próximo. Foi assim que nosso belo lado se tornou o lar de algo chamado
Terreno Lunar Prolaceron Creep, ou, com a abreviação do inglês, PKT. É basicamente uma anomalia de composição, uma concentração de potássio, fósforo e outros elementos raros, como o tório. Você pode dizer que esses minerais são um presente para nós das profundezas do espaço. De qualquer forma, houve muitas, e quero dizer, muitas colisões na história da Lua. Todas elas apenas aprofundaram mais essa já enorme cratera. É por isso que o manto do lado mais próximo foi ficando cada vez mais fino com os anos. Além disso, nossos minerais preciosos emitiam muito calor, então o manto derreteu um pouco mais. Isso acidentalmente fez com que os vulcões da Lua despertassem. A atividade vulcânica aumentou no lado próximo. Intensos fluxos de lava encheram as antigas crateras vazias. Tcharam! E nasceu o belo mar lunar. Foi assim que tudo aconteceu. Todas essas informações foram encontradas graças aos pesquisadores das universidades de Brown, Purdue, Stanford e do laboratório JPL da NASA. A pesquisa foi publicada no Journal of Geophysical Research, Planets. Então você pode ler sobre isso com mais detalhes se estiver interessado. Ainda há muitas coisas que precisamos aprender sobre a Lua. A maior prioridade é a missão de retorno para a bacia do Polo Sul Aitken. Amostras trazidas de lá serão usadas para determinar com mais precisão a idade da Lua, sua história e a natureza da crosta e do manto. Outro alvo crítico é o Mar de Moscou. Esse é o nome de uma grande planície de lava no outro lado da Lua. Estudá-lo nos ajudará a entender melhor a diferença entre os dois lados, além de nos dizer como o outro lado foi formado. Todo esse conhecimento é significativo para a compreensão da história da Lua, mas também é útil para a exploração espacial em geral. Os cientistas usam a Lua como ponto de referência para determinar a idade de outros planetas e mundos inteiros no espaço. A Lua nos ajuda a determinar a cronologia da vida de todo o Sistema Solar. Vamos torcer por novas pesquisas e descobertas emocionantes. Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior, mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo.
Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em 2 partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado Limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O Limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia.
Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. Um certo dia, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público será uma história hipotética, mas para você, esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe, o apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia! A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. O meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito a corta perfeitamente ao meio. Gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais, mas felizmente elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um ímã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada. Mas então surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera, mas quase toda a metade separada está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta, formando um cinto de rocha. Agora, a Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse. Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias, mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés, voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra.
A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã. Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo o mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto. Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta, e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e a manhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo. Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saíam às 18 horas. Agora elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo, então os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A Lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem 2 pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da Lua que se aproximou de nós tira a Terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul. Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de 5 a 6 horas por dia, e trabalham por 4 a 5 horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram 1 hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Uma pessoa comum agora vive até os 96 anos de idade. Na verdade, a passagem do tempo não mudou nada. Seu cálculo, sim. Vários milhares de anos se passaram. As pessoas parecem diferentes. Agora elas têm olhos grandes que absorvem mais luz. Uma lua pela metade não é tão brilhante quanto ela inteira. Então as noites ficaram mais escuras. O olho humano levou alguns milhares de anos para desenvolver a capacidade de ver claramente nesta nova escuridão. Os animais precisam navegar melhor nessas condições, então seus olhos também se tornaram maiores e mais sensíveis. Durante todo esse tempo, as pessoas limparam a órbita das rochas lunares. Várias estações espaciais voam ao redor do nosso planeta. E, novamente, as pessoas ouvem essa voz estranha que uma vez lhes disse que eram todos personagens em um vídeo hipotético do YouTube. Desta vez, a voz diz: sua história termina porque o vídeo termina. Sinto muito. Boa noite.
O telefone da central de atendimento da NASA não para de tocar. O operador está suando de tanto estresse. Ele mal tem tempo de atender o telefone e todas as mensagens recebidas dizem a mesma coisa. Tem alguma coisa piscando na Lua. De fato, centenas de milhares de astrônomos amadores estavam observando a Lua naquela noite. E, de repente, surgiu uma luz brilhante nela. É como se alguém tivesse acendido um poderoso holofote sobre sua superfície. Os cientistas começaram imediatamente a procurar uma explicação para o fenômeno. Primeiro, pensaram que se tratava apenas do brilho de um avião voando entre os observadores e a Lua. Mas nesse caso, não teria sido visto simultaneamente por tantas pessoas de diferentes partes do mundo. Outra suspeita era os satélites Starlink. Teoricamente, um deles poderia ter pregado uma peça nos astrônomos amadores. Eles poderiam ter pensado que a pequena luz do satélite era um flash de luz na Lua. Porém, mais uma vez, se tal satélite fosse o culpado, a luz não estaria estática, ela estaria se mexendo. Enquanto alguns cientistas continuaram à procura de uma resposta para esse mistério, outros decidiram investigar o fenômeno mais a fundo. Para isso, construíram um novo telescópio no norte de Sevilha, na Espanha. As condições de lá são bastante adequadas para se observar a Lua. O telescópio tem 2 câmeras controladas remotamente a partir de um campus na Alemanha. Se ambas as câmeras captarem qualquer fenômeno diferente sobre a superfície lunar, o telescópio será aproximado rapidamente dela para descobrir o que está acontecendo. Será necessária uma inteligência artificial avançada para fazer com que as câmeras consigam distinguir entre o fenômeno inexplicado na Lua e a luz de um avião, de um satélite ou de um pequeno meteorito que possa entrar na atmosfera terrestre. Enquanto o telescópio está fazendo sua investigação, nós já temos uma teoria que pode explicar o surgimento desses flashes brilhantes e redondos sobre a superfície lunar. Vamos lá! A Lua influencia as marés dos mares e oceanos da Terra com sua força gravitacional. Mas a Terra pode afetar a Lua da mesma forma. Só que essa força será 32 vezes e meia mais forte. Enquanto a Lua orbita a Terra, em determinado ponto, ela pode ficar muito próxima do nosso planeta. Então, a força dessa interação ficará maior. A essa altura, as forças das marés podem fazer com que algumas fissuras na superfície da Lua se abram, liberando gás de seu interior. Um poderoso jato de gás levantará a poeira lunar consigo, e o que vemos como um flash brilhante com nossos telescópios é realmente apenas uma névoa de poeira que é redonda e também reflete a luz do Sol. Se for observada de uma certa distância, parece mesmo um flash. Quando a poeira sobe, achamos que está acontecendo uma pequena explosão, e esse flash vai sumindo aos poucos à medida que a poeira assenta. Essas coisas acontecem o tempo todo sobre a superfície lunar. Elas são chamadas de fenômenos lunares transitórios, e além de flashes lunares, muitas outras coisas místicas e bizarras já aconteceram lá. Lá atrás, no ano de 1178, 5 monges afirmaram ter visto a Lua, com o formato de um chifre, começar a se dividir em 2. Naquele momento, fogo e faíscas começaram a sair da rachadura. Era como se um dragão estivesse cuspindo chamas. Em seguida, a Lua começou a pulsar, e depois voltou ao seu estado natural. Esse fenômeno se repetiu mais de 10 vezes, e as chamas tinham formatos diferentes a cada vez. Quando o pesadelo acabou, a Lua ficou preta. Só no século XX é que os cientistas tentaram explicar o fenômeno. Havia a teoria de que um grande asteroide colidira com a Lua na época, e que foi esse asteroide que criou a cratera de Giordano Bruno, que tem 22 quilômetros de largura. Mas nesse caso, milhões de toneladas de fragmentos do asteroide teriam atingido a Terra também. E aí, as pessoas teriam visto uma incrível chuva de meteoros. Ela teria sido muito brilhante, e as memórias desse fenômeno certamente estariam registradas em algum lugar. Mas isso não aconteceu. Agora, o fenômeno que os monges observaram parece questionável. Talvez eles tenham mesmo visto um asteroide cair, só que ele estava caindo sobre a Terra, e eles acharam que a luz do meteorito em chamas fosse alguma coisa sinistra acontecendo na Lua. Ou talvez os monges simplesmente imaginaram coisas. Não há testemunhas desse evento além deles. Outro fenômeno inusitado são as luzes azuis e vermelhas na Lua. Elas podem ser vistas quando esse satélite está na fase minguante, e isso ocorre com mais frequência na cratera Aristarchus. Os flashes vêm e vão de forma super rápida, parecem relâmpagos. Na verdade, é eletricidade. As forças da maré são responsáveis por isso também. Elas fazem um estresse mecânico se acumular nas rochas,
isso pode produzir um campo elétrico que cria os flashes azuis que deixaram muitos astrônomos amadores boquiabertos. Pode haver também explosões estelares na Lua. Elas são causadas por meteoritos que caem sobre a superfície. A Lua não tem atmosfera, então os asteroides que se aproximam dela não se incendeiam. Por terem muito peso e velocidade, eles causam uma explosão no impacto. E aqui da Terra, vemos isso como uma explosão estelar. Por exemplo, em 13 de maio de 1972, houve um impacto de meteorito de 1.000 toneladas de TNT perto do local onde a Apollo 14 pousou. Se tivéssemos vivido muito antes, poderíamos ter presenciado constantes flashes brilhantes sobre a superfície da Lua. Todas as crateras de lá foram formadas por ataques de meteoros desse tipo. Então imagine um monte de fogos de artifícios que havia anos atrás. E muitos desses meteoritos foram úteis. Eles trouxeram água. Sim, existe água na Lua. A NASA confirmou esse fato após alguns estudos com o telescópio SOFIA. Ele foi montado sobre um avião e as observações foram feitas na atmosfera superior da Terra. Nessa altitude, o ar seco permitiu que o telescópio visse até os menores detalhes. A água provavelmente estava dentro das crateras nos polos lunares. Esses lugares jamais viram luz e a água pode ter ficado presa em forma de gelo. Mas o telescópio SOFIA encontrou água sobre a superfície iluminada da Lua. Claro, são apenas moléculas de H2O que estão presentes nas camadas de poeira, mas já é alguma coisa. Se conseguíssemos juntar toda essa água, daria muito pouco. Em comparação, a quantidade de água que existe no deserto do Saara é cerca de 100 vezes maior do que a que encontramos na Lua. Mas um fenômeno ainda mais inusitado está acontecendo lá agora. A Lua está enferrujando. Sim, igual um pedaço de metal velho. Para a ferrugem surgir, precisamos de ferro, água e oxigênio. O solo lunar tem ferro suficiente, e como já sabemos, existe água lá também. A última peça desse quebra-cabeça é o oxigênio. Todos sabem que não tem atmosfera na Lua e que por isso não conseguimos respirar lá, mas mesmo assim, o oxigênio está presente. O vento solar é que levou ele para lá. O vento da nossa estrela quente se move a uma velocidade extremamente alta. Ele raspa o oxigênio das partes superiores da nossa atmosfera e o carrega para longe. E em algum momento, o vento com moléculas de oxigênio chega à Lua. Tcharam! Todos os ingredientes para a corrosão estão lá, e o minério de ferro da superfície lunar começa a ter um tom avermelhado. Se esse processo durar muito, em um futuro distante, a Lua ficará parecida com Marte. Ela terá uma cor laranja avermelhada. Sim, a cor característica de Marte surgiu exatamente a partir da corrosão, que começou lá milhares e milhares de anos atrás, quando esse planeta ainda tinha rios e mares com água e uma atmosfera com oxigênio. Outros objetos estranhos que podem ser vistos na Lua foram deixados lá por humanos. Entre os anos de 1969 e 1972, 12 pessoas visitaram o satélite como parte do programa Apollo. Ao todo, há 6 locais de pouso onde os astronautas deixaram um monte de coisas para trás. Além de algumas dúzias de satélites e espaçonaves que caíram ou pousaram suavemente sobre a Lua, há um rover lunar, algumas bandeiras dos Estados Unidos, uma foto de família de um dos astronautas e até 3 bolas de golfe. E as primeiras 2 pessoas que estiveram na Lua deixaram uma pilha de coisas para trás. Quando estavam prestes a voltar para casa, elas pegaram um monte de amostras de solo e rochas para levar. E para carregar tudo isso, tiveram que se livrar de tudo o que não era essencial para embarcar no módulo lunar. A câmera de TV, a coleção de ferramentas, o equipamento científico e até braços de poltronas. Os astronautas ficaram fora do módulo lunar durante 8 minutos e jogaram fora um monte de objetos desnecessários. Se juntássemos todos eles, mais os destroços que foram deixados pelos 12 astronautas, e os colocássemos sobre uma balança, seu peso somaria 199 toneladas. Isso equivale a 3 tanques blindados ou 3 aviões comerciais grandes. É estranho, mas é verdade. Yutu 2 da China é uma missão robótica para o lado escuro da Lua, lançada em 7 de dezembro de 2018. Em 3 de janeiro de 2019, o robô pousou suavemente no outro lado lunar. Ele pousou na cratera Von Karman, não muito longe do polo sul da Lua. Os cientistas estão interessados nesta área. Crateras frias e permanentemente sombreadas nos polos contêm água congelada. Essas manchas de gelo são irregulares e provavelmente antigas. No sul, a maior parte da água congelada está concentrada em crateras, e no Polo Norte ela se espalha de forma mais esparsa.
Em qualquer caso, este gelo pode ser usado quando uma missão tripulada de longo prazo pousar na Lua. De qualquer forma, vários dias depois que o rover Yutu-2 pousa, ele fecha seus sistemas operacionais e hiberna durante sua primeira noite lunar. Ele acorda no dia 29 de janeiro de 2019. Todas as suas ferramentas funcionam normalmente. O rover viaja 120 metros durante o seu primeiro dia lunar completo. Um dia lunar dura cerca de 14 dias e uma noite lunar tem a mesma duração. Movimentar-se e explorar durante o dia e desligar durante a noite se torna a rotina do rover. É o 8º dia lunar quando o Yutu-2 se depara com algo incrível. Essa descoberta faz com que os cientistas adiem todo o restante que havia sido planejado para a missão. Eles se concentram em descobrir o que é o estranho material encontrado pelo rover. No início, este dia lunar não é diferente de nenhum outro. Ele começa em 25 de julho, quando o rover começa a fazer seu caminho através de uma área marcada por pequenas crateras de impacto. O Yutu-2 é auxiliado e monitorado pela equipe de pilotos do Centro de Controle Aeroespacial de Pequim. Em 28 de julho, a equipe está se preparando para desligar o rover para uma soneca do meio-dia. O Sol está alto no céu. Isso significa que há altos níveis de radiação e temperaturas escaldantes que podem danificar a máquina. Antes de desligar o Yutu-2, os cientistas examinaram as fotos tiradas pela sua câmera principal. É quando eles a avistam, uma pequena cratera cheia de algo extremamente diferente da paisagem ao redor. Incapaz de identificar a substância gelatinosa, a equipe ordena que o rover verifique essa descoberta bizarra. O Yutu-2 cautelosamente se aproxima da cratera para examinar o material com cores estranhas. A máquina usa um equipamento especial que detecta a luz refletida pela substância. Isso deveria ajudar os pesquisadores a entender a estrutura do material. Infelizmente, a natureza da descoberta de cor incomum permaneceu um mistério por mais de um ano. Não é à toa que tanto a descoberta quanto o fato de que inicialmente não havia imagens do material enigmático despertaram curiosidade em todo o mundo. A única descrição disponível da substância era que parecia um gel brilhante e aleatoriamente colorido, algo bastante estranho para a superfície árida e empoeirada da Lua. Mas finalmente, o mistério parece ter sido resolvido. Os pesquisadores analisaram as informações coletadas pelo equipamento. Como esperado, a substância mostrou ser composta de rocha, uma brecha esverdeada e brilhante, em uma amostra não maior que 51 centímetros por 15 centímetros. É como uma versão geológica de uma salada de gelatina com frutas dentro. Se você a derreter, ficará vítrea. Brecha é uma rocha formada por fragmentos angulares aglutinados por uma substância calcária. A amostra encontrada do outro lado da Lua é composta de uma mistura de diferentes minerais. O principal é um tipo de silicato, que é um dos componentes mais comuns nas crostas lunar e terrestre. A peça também contém um pouco de vidro, o que significa que pode ter se formado durante uma erupção vulcânica. Mas a atividade vulcânica na Lua parou há mais de 3 bilhões de anos. É por isso que os pesquisadores têm quase certeza de que é improvável que essa seja a fonte da descoberta em comum. O material pode ter sido criado por um grande asteroide, cometa ou meteorito que atingiu a Lua. Durante a colisão, a pressão e a temperatura eram tão altas que enormes quantidades de rocha derreteram instantaneamente. Algumas peças esfriaram rápido o suficiente para formar vidro. O resto se reuniu no centro da cratera de impacto e esfriou mais lentamente, formando uma nova rocha. A substância provavelmente não se formou na cratera Von Karman, mas nas crateras Vinson e Alder, nas proximidades. A cavidade onde o rover fez sua descoberta tinha apenas 2 metros de diâmetro. O que quer que tenha sobrado não deve ter mais de 2,5 centímetros de largura. Mas então seria muito pequeno para criar um pedaço tão grande de brecha. É interessante que o material seja semelhante às amostras coletadas pelos astronautas das missões Apollo da NASA. Uma dessas amostras era feita de fragmentos escuros de minerais quebrados e aglutinados. Também continha um pouco de vidro preto brilhante. Não está claro, porém, se trata do mesmo material descoberto pelo Yutu-2. Quando o rover tirou as fotos e fez suas medições, estava bastante escuro na área. A qualidade das imagens não é tão boa. Os especialistas também explicam que a missão está examinando uma área da Lua até então inexplorada. É por isso que eles não têm nenhuma amostra daquela região para comparar com a substância esverdeada e brilhante que o Yutu-2 encontrou.
Mas se suas suposições se revelarem verdadeiras, então o outro lado da Lua pode ter mais em comum com o lado que está voltado para a Terra do que costumávamos pensar. Mas o que há de tão especial nesse lado escuro do satélite natural da Terra e por que não podemos vê-lo? Tudo por causa do fenômeno conhecido como rotação sincronizada. O único satélite natural da Terra gira em torno do seu eixo uma vez a cada 27 dias. É a mesma quantidade de tempo necessária para dar a volta ao nosso planeta. É por isso que nós sempre vemos a mesma face. Para ser precisa, 59% da superfície da Lua é visível para as pessoas. Isso significa que é possível ter vislumbres do outro lado do satélite em algumas épocas do ano. O lado da Lua que não podemos ver é bem diferente daquele voltado para a Terra. Não possui manchas escuras visíveis à noite. Essas são planícies basálticas lunares, chamadas Maria Lunarium em latim ou Mares Lunares em português. Elas foram criadas por antigas erupções vulcânicas. Isso aconteceu cerca de 3 a 4 bilhões de anos atrás. Em vez de planícies, a superfície distante da Lua tem inúmeras crateras e altas montanhas. Uma das ideias sobre essa diferença notável entre os dois lados é baseada na teoria da colisão. Ela afirma que bilhões de anos atrás, a Terra colidiu com outro planeta ou algum outro corpo espacial massivo. Depois disso, os destroços dessa colisão colidiram com algo que mais tarde formaria a nossa Lua. É por isso que as paisagens das duas faces são tão diferentes. Uma teoria mais recente sugere que a parte da Lua voltada para a Terra é mais quente por causa do calor irradiado pelo nosso planeta. Durante o período de erupções vulcânicas, era mais frio do lado oposto. É por isso que os minerais lá se tornaram sólidos mais rapidamente. Eles formaram uma camada protetora protegendo o interior da Lua contra os meteoritos, mas cada impacto deixou uma cratera impressionante. Ao mesmo tempo, uma crosta muito mais macia no lado frontal da Lua expeliu lava toda vez que um meteorito a atingiu. Depois que essa lava esfriou, ela cobriu as crateras. Embora o lado oposto seja frequentemente chamado de escuro, ambos os lados recebem quase a mesma quantidade de luz solar. O lado que vemos parece um pouco mais brilhante por causa do brilho emanado pela Terra. Existem duas razões pelas quais as pessoas estão interessadas em explorar o outro lado da Lua. Depois de deixar nosso planeta, muitas ondas de rádio são bloqueadas pelo satélite natural da Terra. Se os astrônomos pudessem construir seus rádios e telescópios ópticos no lado escuro, eles obteriam muito mais dados. Não haveria problemas com qualquer tipo de interferência. Os telescópios também seriam protegidos do brilho da luz do dia do nosso planeta. Se telescópios fossem instalados dentro de crateras, eles também estariam protegidos da radiação solar. Os astrônomos seriam capazes de obter uma visão incrivelmente clara das regiões distantes do universo. Além disso, os cientistas acreditam que há grandes quantidades de hélio 3 no lado oposto da Lua. A Terra está protegida dos ventos solares que carregam esse gás por meio de seu campo magnético. Mas nosso satélite natural não tem esse escudo. É por isso que os especialistas acreditam que a Lua pode ser um lugar perfeito para a mineração de hélio 3. Esse elemento raro pode ser usado posteriormente como combustível para reatores de fusão. Rotação é uma coisa engraçada. Não é engraçado de rir, mas um pouco esquisito. Não só você não pode sentir a rotação, como tudo roda junto. De galáxias a átomos, o universo está nos levando para um giro. Estranhamente, foi mais difícil provar que a Terra gira em torno de si mesma do que está girando em torno do Sol. Em 1610, Galileu, o pai da ciência experimental, forneceu a primeira prova de que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol. Galileu mostrou em seu telescópio que Vênus estava passando por fases como a Lua. A única conclusão possível foi que Vênus estava girando em torno do Sol. Caso encerrado, planetas giram. Mas foi apenas 241 anos depois, em 31 de março de 1851, para ser exata, que Léon Foucault provou que a Terra estava girando. Foucault instalou um pêndulo gigante no teto de 67 metros de altura do Panteão em Paris. Um grupo de cientistas e jornalistas assistiu enquanto o chão girava sob o pêndulo gigante. "A Terra gira!" eles gritaram, principalmente em francês. Outra coisa estranha sobre a rotação é que, embora a Terra esteja girando a uma velocidade constante, a superfície terrestre está se movendo em velocidades diferentes em todas as diversas latitudes. O mesmo é verdade para todos os planetas e estrelas. No Equador, a superfície terrestre está se movendo mais rápido, a 1.670 km por hora. Isso é muito mais rápido do que a velocidade do som, que é de apenas 1.225 km por hora.
No meio caminho entre o Equador e o Polo Norte ou Sul, a 45 graus de latitude, a Terra está girando a 1.180 km/h. De pé no Polo Norte ou Sul, você levaria 24 horas apenas para girar uma vez. E isso é chato e frio. Um resultado dessas velocidades de rotação diferentes na Terra é que elas criam cinturões e bandas não apenas na atmosfera, mas também na superfície terrestre. Júpiter, é claro, é famoso pelos cinturões e bandas em suas nuvens causados pela rápida rotação do planeta gigante de cerca de 45 mil km/h. Normalmente não se fala nos cintos e bandas na superfície da Terra, mas nós também os temos. Temos gelo branco nos polos norte e sul, e entre os dois polos temos cinturões alternados e faixas de deserto de areia seca e vegetação verde e úmida. Essa geografia essencial pode ser vista mais claramente quando vemos a Terra girando no espaço. As agências espaciais usam a rotação diferencial da Terra a seu favor. Elas lançam seus foguetes o mais próximo possível do Equador. A NASA usa o Cabo Canaveral perto do extremo sul da Flórida, e a Agência Espacial Europeia usa o Centro Espacial da Guiana, na Guiana Francesa, quase exatamente no Equador. Como a Terra sob um foguete perto do Equador está girando a uma velocidade maior, dá ao foguete um impulso maior para o espaço que os locais de lançamento perto dos polos. É sempre bom economizar combustível, não é? Falando em Júpiter, como fiz cerca de 3 parágrafos atrás, o eixo de rotação do grande planeta está ainda menos inclinado do que o do Sol. O Sol é inclinado em um ângulo de cerca de 6 graus, enquanto Júpiter é inclinado apenas 3 graus. Júpiter fica quase perfeitamente reto, o que, combinado com a grande velocidade em que Júpiter está girando, faz com que seu dia inteiro seja inferior a 10 horas. Transforma Júpiter em um giroscópio gigante. A estabilidade giroscópica de Júpiter, combinada com sua gravidade maciça, dá estabilidade a todo o sistema solar. Em outras palavras, Júpiter impede que fatores de caos interrompam as órbitas dos outros planetas. Sem Júpiter girando como um giroscópio estável, o sistema solar nunca poderia ter ficado intacto pelos bilhões de anos que tem. Os sistemas solares de exoplanetas estão mostrando sinais de caos em suas órbitas. Eles fariam bom uso de algo semelhante a um giroscópio, como Júpiter, para mantê-los juntos. A rotação é o verdadeiro herói aqui. Quanto ao Sol, sua rotação diferencial tem um grande efeito na atividade de manchas solares. Essas são manchas que aparecem às vezes na superfície solar, geralmente em latitudes médias nos hemisférios norte e sul do Sol. À medida que a atividade das manchas solares aumenta no Sol, elas começam a se aproximar do Equador. Poucas manchas solares são vistas perto dos polos. Com a rotação diferencial, os gases no Equador solar se movem mais rápido do que aqueles nos polos do Sol. Esse movimento diferencial dos gases afeta as linhas do campo magnético no Sol, fazendo com que elas se encaixem. Manchas solares são erupções magnéticas que se elevam através da superfície solar, lançando gases eletrificados para o espaço e emitindo intensa radiação ultravioleta, muitas vezes na direção terrestre. Não tenha medo, a rotação diferencial da Terra nos protege. Nossa Terra não apenas gira de maneira diferente em sua superfície, mas também abaixo da sua superfície, no seu centro. Estudos de leituras sísmicas de ondas de choque de terremotos indicam que o núcleo metálico da Terra está girando um pouco mais rápido do que a superfície do nosso planeta. Os cientistas acreditam que a rotação diferencial do núcleo metálico terrestre dentro do líquido metálico rotativo mais lento cria a magnetosfera decorrente dos polos da Terra e se estende para o espaço. Essa magnetosfera mantém a Terra a salvo dos gases eletrificados do Sol. Viva a rotação! O megaterremoto de magnitude 9 em 2011, ao largo da costa do Japão, reorganizou a massa da crosta terrestre e fez com que a rotação da Terra acelerasse. O dia ficou mais curto. Não muito mais curto, apenas 1,6 milionésimo de segundo, mas estamos acostumados a ver a rotação da Terra desacelerar. A Terra girando através da ação das marés do efeito gravitacional da Lua nos oceanos drena a energia cinética da rotação terrestre, fazendo com que o planeta desacelere. Cada dia está se tornando mais longo, cerca de 2 milésimos de segundo a mais. Bem, eu preciso ajustar meu relógio. Anos bissextos, todos sabemos, são quando adicionamos um dia ao calendário a cada 4 anos, 29 de fevereiro, para endireitar a revolução anual da Terra em torno do Sol, levando 365 dias e 1/4. Mas segundos bissextos são adicionados aos relógios ocasionalmente para sincronizar nossos relógios com a rotação terrestre e permitir que o planeta alcance nossos relógios. Como se a Terra estivesse preocupada com nossos relógios. 27 segundos bissextos foram adicionados desde 1972. O último segundo bissexto foi adicionado em 31 de dezembro de 2016
e fez com que os relógios lessem 18 horas, 59 minutos e 60 segundos. Sim, eu também não notei, mas a rotação da Terra tem se acelerado recentemente de maneira inesperada. Normalmente, leva 86.400 segundos para a Terra girar, medido por uma matriz de relógios atômicos em diferentes locais da Terra e coordenado por um serviço especial em Paris, Serviço Internacional de Sistemas de Rotação e Referência da Terra. Sim, pessoas são pagas para fazer isso. 19 de julho de 2020 foi o dia mais curto já registrado. Incrível 1,46 milissegundo a menos do que o habitual de 86.400. Nossa! Se isso continuar por mais 5 anos, eles podem ter que adicionar um segundo bissexto negativo para sincronizar nossos relógios com a rotação acelerada da Terra. Computadores e satélites não vão gostar de ver seus relógios lerem 1º de janeiro à meia-noite. E eles dizem que o tempo não pode retroceder. Pelo menos a Terra não começou a girar para trás ou parou de girar completamente. Isso seria catastrófico. Tudo cairia para frente em qualquer velocidade diferencial que estivesse girando na Terra. No entanto, parece ser isso que aconteceu com o planeta mais próximo da Terra, Vênus. Vênus gira muito lentamente para trás, em retrógrado, e isso é muito incomum. Como assim, você pergunta? Existem várias teorias para explicar por que Vênus gira em movimento retrógrado, enquanto todos os outros planetas giram em movimento prógrado, ou para frente. Líquidos dentro de uma esfera rotativa como um planeta têm muita inércia. É por isso que quando você pega um ovo da geladeira, por exemplo, e tenta girá-lo, ele não gira. O líquido dentro está parado. Sua inércia está resistindo à sua tentativa de girá-lo. No entanto, se finalmente, depois de muitas voltas, você conseguir fazer com que o ovo cru gire, é difícil fazê-lo parar de girar. Se você o pegar e o colocar de volta no chão, o ovo começará a girar novamente, porque a inércia do líquido dentro dele ainda está indo para frente. Você só impediu que a casca girasse. Algo assim pode ter acontecido com Vênus. Espere um minuto. Vênus? Backspin? Tênis? Acho que há uma conexão aqui em algum lugar. Sabemos que em Vênus, o planeta, um dia é mais longo que um ano. Leva mais tempo para Vênus girar lentamente para trás uma vez do que Vênus leva para orbitar o Sol uma vez. Mas esse planeta está desacelerando drasticamente, 6,5 minutos nos últimos 25 anos. Se ainda houver líquido dentro de Vênus e o movimento continuar, podemos ver Vênus parar completamente de girar para trás e começar a girar para frente novamente. Vamos, Vênus, eu confio no seu potencial. Esse negócio de rotação retrógrada e prógrada tem um pouco de mistério. Parece que tudo tende a girar em movimento prógrado. Se você moldar sua mão direita como uma bola e deixar o polegar para cima para indicar o norte, gire o pulso em sua direção. Esse é um movimento prógrado. Seus dedos no lado esquerdo da sua mão estão se movendo em sua direção. Buracos negros, sistemas solares, galáxias, átomos, estrelas, etc. Tudo parece girar em movimento prógrado, dependendo de qual ângulo você os vê. Experimentos no Grande Colisor de Hadrons indicam que partículas subatômicas giram em direção à esquerda, de forma prógrada. Está começando a parecer que podemos estar em um universo canhoto. Então por que é tão difícil encontrar um abridor de lata manual ou fita métrica para canhotos? Eu não sei. É um mistério. Imagine um mundo onde a paisagem vermelha e estéril de Marte é transformada em um jardim exuberante e verdejante. Um mundo onde a água flui livremente, esculpindo cânions e criando lagos e oceanos. Será que podemos alcançar um mundo assim, despejando a água da Terra na superfície de Marte? E não se apresse em dizer não. Vamos explorar essa possibilidade. Digamos que pudéssemos transportar magicamente toda a água da Terra para Marte. Esse jogo de water pong de dimensão gigante seria uma loucura, tanto em termos de engenharia quanto de logística. E então, como poderíamos fazer isso? Em primeiro lugar, estamos falando de milhões e milhões de galões de água, o que não é pouca coisa. Precisaríamos de tanques realmente grandes para retirar toda essa água da Terra. Também teríamos que descobrir como lançar tudo isso no espaço, o que exigiria muita tecnologia de foguetes, além de muito combustível. Provavelmente, poderíamos criar uma frota inteira de espaçonaves projetadas especificamente para essa tarefa. Imagine só, uma frota de caminhões-tanques gigantes, repletos de toneladas de água cuidadosamente coletada, decolando da superfície da Terra e atravessando o espaço em velocidades inimagináveis. Não seria uma visão super legal? Agora, outra maneira, provavelmente a melhor, seria lançar um grande número de missões menores ao longo do tempo, cada uma carregando uma quantidade menor de água, até que uma quantidade suficiente tenha sido transportada para Marte.
Então, digamos que conseguimos fazer tudo isso. O que acontece depois? Após chegarmos a Marte, precisaremos distribuir essa água por todo o planeta. Poderíamos usar uma rede de tubulações subterrâneas ou alguns drones especiais para transportar a água para diferentes locais. Essas são apenas algumas coisas básicas e, como você pode ver, já precisamos de muito planejamento e recursos. Além disso, uma operação maluca como essa exigiria um grande esforço coordenado de cientistas, engenheiros e agências espaciais de todo o mundo. E não vamos nos esquecer dos custos. Não é de se admirar que os cientistas não considerem esse plano realmente viável. Mas a escala dessa operação não é o único problema. Hipoteticamente, digamos que resolvemos todas essas questões e despejamos a água da Terra em Marte. E agora? Bem, acredite ou não, seria quase totalmente inútil. Nosso principal desafio seria a atmosfera e o clima atual de Marte. Marte é um deserto seco, com uma atmosfera que tem apenas cerca de 1% da espessura da Terra. Isso significa que qualquer água derramada na superfície evaporaria rapidamente. Seria muito difícil criar um ambiente estável quando todo o lago pode sumir em questão de segundos. E se a água não evaporar, pelo contrário, ela se transformará em gelo. A temperatura da superfície de Marte é bem abaixo do ponto de congelamento. A atmosfera rarefeita só piora as coisas. Outro desafio é que Marte tem um campo magnético muito fraco, o que significa que ele tem pouca proteção contra o vento solar. O vento solar é uma corrente de partículas carregadas que flui constantemente a partir do Sol. Esses ventos são muito perigosos. Eles podem remover toda a água que seja colocada na superfície marciana. Além disso, a radiação solar em Marte é muito mais forte do que na Terra. Isso tornaria ainda mais difícil manter qualquer água líquida lá. E por fim, não se esqueça de que também precisamos purificar essa água para remover todas as bactérias antes de bebê-la. Mas não vamos desistir. Se nos mantivermos super otimistas, ainda podemos tentar resolver esses problemas. Basicamente, precisamos encontrar uma maneira de manter a água líquida em um local por um longo período e garantir que ela não congele ou evapore. E então, como podemos fazer isso? Há algumas maneiras. Número 1. Isolamento. Poderíamos envolver todos os recipientes de água em materiais isolantes, como espuma, por exemplo, ou usar materiais refletivos que possam ajudar a evitar o congelamento da água. Número 2. Aquecimento. Podemos usar vários aquecedores e dispositivos para manter a temperatura acima de zero, até mesmo cobertores térmicos. No entanto, isso exigiria muita energia e seria uma tarefa difícil. Número 3. Reservatórios subterrâneos. Poderíamos cavar um grande buraco e cobri-lo com um material transparente para permitir a passagem da luz solar. Isso ajudaria a manter a água quente e isolada. Número 4. Salinidade. Adicionar uma pequena quantidade de sal ou outros minerais dissolvidos à água pode reduzir seu ponto de congelamento. No entanto, precisaremos de muito mais sal para coisas como lagos, e esse método não é o mais eficiente. E por fim, o número 5. Construir uma estufa. Podemos construir uma estufa ou alguma outra estrutura que possa reter o calor e criar um ambiente mais parecido com a Terra. Essa opção é provavelmente a melhor, afinal de contas, uma estufa também nos ajudaria a cultivar várias plantas ou outros organismos. Eba! Vida! Muito bem, beleza. Digamos que descobrimos uma maneira de armazenar água em Marte e mantê-la lá em um estado líquido e morno. E agora? Que impacto isso teria em Marte? Na verdade, isso seria ótimo. Despejar toda essa água em Marte poderia mudar drasticamente o clima desse deserto frio e vermelho. Em primeiro lugar, poderíamos criar o chamado efeito estufa, que é quando os gases na atmosfera de um planeta retêm o calor, fazendo com que a temperatura do planeta aumente. E sim, isso é muito ruim para a Terra, mas para Marte, cujas temperaturas oscilam entre 21 e menos 129 graus Celsius, seria fantástico. Isso pode fazer com que a atmosfera fique mais espessa e levar ao derretimento das calotas polares. Isso não seria incrível? Marte começaria a se transformar gradualmente de um deserto solitário em uma Terra 2.0. Isso também significa que a atmosfera do planeta mudará. Por exemplo, os padrões climáticos. Nuvens poderiam se formar em Marte e chuvas começariam a cair. E as chuvas, como sabemos, transferem água de uma região para outra. Isso significaria que elas poderiam regar as plantas se elas aparecessem em Marte. Mas tudo isso é pura especulação. Não podemos ter certeza absoluta do tipo de impacto que o derramamento de água na superfície marciana teria sobre o clima do planeta. Talvez, para criar esse efeito estufa, precisássemos de muito mais água do que a que podemos transportar.
Mas se, apesar de todos esses desafios, tivéssemos sido bem-sucedidos em nossa missão e tornado Marte muito mais quente e úmido, será que a vida poderia ter finalmente nascido lá? Infelizmente, isso ainda seria muito improvável. Sim, a água é muito importante para a criação da vida, mas não é só disso que precisamos. A composição do solo marciano não é muito favorável à vida. O solo é formado principalmente por minerais chamados regolitos, que são compostos sobretudo de poeira, areia e outros materiais que não são muito bons para as plantas. Teoricamente, poderíamos terraformar Marte. A terraformação é uma mudança gradual e lenta do planeta para que ele se torne adequado à nossa vida. Mas esse seria um processo muito complexo, longo e caro. E a propósito, o que aconteceria com a nossa Terra depois de tudo isso? Nós levamos muita água, não levamos? Do ponto de vista da Terra, o transporte de água para Marte exigiria uma enorme quantidade de recursos, incluindo energia e diferentes materiais, e a quantia de água que teríamos de gastar seria impressionante. A perda de uma quantidade tão grande de água das reservas da própria Terra poderia ter um impacto significativo em nosso planeta, especialmente em áreas onde a água já é escassa. Então, basicamente, essa é uma ideia muito ruim, não importa como você a veja. Sim, pode parecer interessante, mas não é um plano viável de forma alguma. Exigiria muitos recursos, muito dinheiro e nem sequer valeria a pena. É por isso que os cientistas e as agências espaciais não levam essa ideia a sério. Além disso, há muitas outras metas mais realistas e alcançáveis no campo da exploração de Marte. Por exemplo, podemos continuar estudando a geologia, a atmosfera e o potencial de vida passada ou presente do planeta. Esses estudos nos ajudariam a encontrar alguns recursos que poderiam apoiar a futura exploração humana. De modo geral, precisamos responder a muitas outras perguntas sobre Marte, antes mesmo de começarmos a considerar a possibilidade de colonizá-lo. Portanto, vamos ficar ligados nas notícias e atualizações científicas.